E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Claro que hoje nós estamos com um ilustre convidado aqui. Sempre são ilustres. Não, hoje assim, cada dia são pessoas que trazem uma história que a gente... E falando em história... Literalmente. Falando em história e geografia... estamos aqui com o Elisiar. Elisiar, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz. Eu estou até um pouco nervoso. Tá nervoso, olha, tá gaguejando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? É uma honra para nós ter você aqui como convidado. Bom, Matheus, primeiramente, né, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu fui pego de surpresa, né? Eu jamais imaginaria que seria convidado para uma situação dessa, né? E a honra é minha também, né? Eu me sinto um privilegiado de estar aqui, né, e agradeço e estou à disposição. Se vocês precisarem de mim e eu puder falar, eu vou falar. Cara, como que você virou professor, assim? Se foi um sonho de criança? Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo agora que é um monte de coisa, né? Além de ser professor, tem muita... Ô, Matheus, gente, tem uma historinha aí, né? E eu, como bom professor de história, eu gosto de contar história. Na verdade, eu nunca me imaginei sendo professor. E... a minha cabeça é de pessoas da década de 70. Né? Eu sou nascido de 67. E na nossa época, o que os pais programavam para os filhos? Ser médico ou advogado. Lembrando, né, que eu sou de Manhuaçu, então nós não tínhamos opção de ensino superior aqui. Mal chegava a se ter um ensino médio. E na época, quando eu era pequeno, né, o que eu sonhava? Eu sempre gostei muito de futebol. Né? Um cara atleta, mas essa carreira você não chegou aí. Não, cheguei a jogar no Ipiranga aqui em Manhuaçu, para vocês terem ideia, no Júnior do Ipiranga. Quando tinha o Ipiranga aqui naquela fase boa, que ele disputou o Campeonato Mineiro, regional. Me lembro que a gente chegou a disputar regional. Mas eu queria ser duas coisas na vida. Goleiro. Não, eu era zagueiro. Goleiro não, ia sofrer muito. Né? Porque meu pai jogava bola e ele era de um time chamado Fluvazan. E eu tenho fotos, né? Quando, naquela época, se entrava no campo, eu entrava com os mascotes. Eu era um deles. Você era um mascote. Tem foto minha pequenininha lá com o time. Então, por influência de pai, eu pensei, eu gostaria de ser jogador de futebol. Ou a outra opção, motorista de ônibus. Eu nunca conheci alguém que tinha um sonho de ser motorista de ônibus. Meu sonho. Nossa, cara, minha festa de 2 anos é de ônibus. Sua festa de 2 anos de quê? Da São Geraldo. São Geraldo. Exatamente, algo do tipo, que na época fazia linha aqui em Manhuaçu. Agora, por quê? Tudo tem um porquê de influenciar a gente. Eu venho da família muito pobre, muito humilde. Meu pai era mecânico, minha mãe cabeleireira. E eu sou o filho mais velho. Então, por exemplo, um sábado à tarde, um domingo à tarde, nós não tínhamos opção de lazer em Manhuaçu. Né? Década de 70, início dos anos 70. Então, o que o meu pai fazia comigo? Vamos dar a volta de ônibus. Né? A gente não tinha carro. Aí, quando íamos, por exemplo, a Realeza visitar meus avós, ia de quê? De ônibus. De ônibus. Aí tinha que ir a São Paulo visitar parente, ia de quê? 14 horas de ônibus. Exatamente. É o que se gastava naquela época. Hoje, até hoje é quase dependendo do caminho, vai dar umas 10, 12. Então, o que acontecia? Isso ficou fixado na minha memória. Aí, Natal ou Dia das Crianças, recebia o que de presente? Um ônibus. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. Mas aí, deixa eu voltar lá para a pergunta original de vocês. Aí, quando eu estou ali na faixa dos 17 para 18 anos, eu estou no ensino médio. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, olha, você tem que trabalhar. Né? Os pais colocavam isso para a gente, não por uma questão de necessidade financeira, mas para a formação do ser humano. Aí eu comecei a trabalhar no local de estamparia. O que é estamparia? Ele faz isso aqui, ó, silk screen. Sim, em 84. Então aprendi a silcar. Aí o local que eu trabalhava, eles mudaram para Belo Horizonte. E nessa época eu estava encerrando o ensino médio no Colégio Tiradentes. Mas seu pai era militar? Não, aí que era tá. Mecânico, né? É mecânico, mas aí foi boa pergunta. Como é que eu entrei lá? Na época, fazia-se prova de seleção. E eu fiz o ensino fundamental na escola normal, que hoje a gente chama de Maria de Luca. Entra burro e sai animal. Esse era o jargão. Exatamente. Aí o que minha mãe falou? Não, você vai para o Tiradentes. E eu não queria ir de jeito nenhum. Por quê? Os meus colegas foram para Maria de Luca.
né? Mas na época eu já tinha uma capacidade intelectual, eu era inteligentinho, né? Aí falou, não, você vai fazer a prova. E aí o que aconteceu? Eu passei, eu acho que em 3º lugar e fui para lá. Para mim foi um corte na minha vida, porque eu fui para um lugar que eu praticamente não conhecia ninguém. Junto comigo foram mais 2 colegas só. Um desistiu, eu fiquei com só o outro como referência. E eu não era militar, mas tinha a prova de seleção. E lá, na época, tinha um curso de patologia clínica. Só minha turma que formou. Era para mexer com auxiliar de laboratório. Então a gente saía de lá com o que a gente chama hoje de ensino profissionalizante, que o Açu não tinha. Só tinha lá. Deu só essa turma. Enfim, o que aconteceu? O local que eu trabalhava faliu. Eu fiquei uns 3 meses desempregados. Aí tinha uma fábrica de confecção aqui em Manhuaçu, muito tradicional, chamava-se Cracks. Né? Cracks. Exatamente, short, roupa, mas é short. Aí precisava de uma pessoa que fizesse o silkscreen. E eu estava desempregado e alguém me indicou para lá. Aí eu comecei a trabalhar lá. Aí trabalhei 1 ano, aí minha mãe veio e falou para mim, olha, para você que é solteiro, trabalhar lá, tá bom, mas um dia que você vai casar, e a questão financeira não é boa, e você tem condição de ir à frente. Então você tem que estudar mais. Eu falei, mãe, eu não quero estudar não. Fiquei 2 anos parado. Sim. Aí de tanto ela falar, em 86, aí vou resgatar a memória do professor de História. Sim. O Brasil vivia uma recessão econômica muito grande, né? Pós-período de ditadura, a gente estava reingressando na democracia, e aí veio um presidente que foi depois do Collor, Fernando Henrique, não, antes do Fernando Henrique, o Itamar Franco, que era vice do Collor, que foi impeachmentado. Aí ele fez o plano cruzado. O plano cruzado. E nesse plano cruzado nós tivemos uma estabilização. Aí a inflação caiu. Aí me sobrou muito dinheiro. Na época, foi uma época que eu lembro que eu comia muito bombom. Sobrou dinheiro, vou comprar bombom. Coca-Cola, era bombom e Coca-Cola, viciado. Aí o que aconteceu? Resolvi em Caratinga prestar vestibular. Aí prestei. Na época, aqui em Manhuaçu formavam-se muitos contadores. Sim. Era muito comum o pessoal migrar para lá e fazer contabilidade. E eu tenho pavor de matemática, mas não espalha muito não. Senão, a matemática, 2 mais 2 para mim, nem sempre é 4. Enfim, aí eu falei, gente, eu não me dou bem com o número. Aí quando eu fui lá, fiz inscrição na Facicom, que era o nome da faculdade, que hoje é a Docto. Tá. Olha como é que ela cresceu. Rede, né? Exatamente, ela abriu o leque. E fiz também na Facig, que hoje é a UNEC, e era letras. Quando eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular de letras, estava aquela fila enorme. Eu cheguei para a secretária e perguntei, quanto está dando por vaga? Ela falou, 20. Eu falei, não passo. De letras. Eu gostava muito de escrever, né? Aí eu falei assim, bom, e de história? 9. Eu falei, então me põe nesse trem. Sem saber. Que eu vou e qualquer coisa eu faço 1 ano de história e vou para letras. E dito e feito, passei nos 2 vestibulares. Aí pensei, entre contar número e contar história, eu vou contar história. Então, aí eu comecei a fazer o curso de história, gostei muito. Já no meu primeiro ano, eu consegui pegar uma substituição, um professor no Polivalente. Foram 2 meses, me parece, de aula. Eu encantei com aquilo, falei, é isso que eu quero. Aí Dava aula para os adolescentes, tudo? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava de dia, dava aula à noite, e naquela época, faculdade em Caratinga ela não era diária como é hoje. O MEC permitia você ir 3 vezes na semana. A gente ia terça, quarta, depois mudou para terça, sexta e sábado. Então eu podia dar aula à noite. Aí me encantei com isso. Aí o que aconteceu? De 87 até 90, maio de 90, eu trabalhava e estudava. Aí chegou em 90, faltava agora, né, era maio, faltava o 2º semestre para terminar o ano. Eu conversei com minha mãe e falei, olha, eu vou sair do emprego, vou ficar no seguro-desemprego, eu quero dar aula. Então foi assim que eu comecei a dar aula. Então não havia planos, né? Foi um encantamento. Aí depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha vocação. Por isso que eu gostei do negócio. Aí você começou em história e depois, geografia entrou depois? Aí a gente vai para outra história, né? Entendi. Eu formei em história. Primeiro, então, tudo foi história. História, tá. Aí no 2º semestre de 1990, eu consegui uma substituição de um professor na Maria de Luca. De história? De história. Né? Eu me lembro que eram 2 turminhas à tarde, e aquilo foi fundamental para eu ganhar um pouco de experiência. E dando aula de história.
e ele renovando a licença dele, que era para ficar um mês, eu acabei ficando o semestre todinho, né? E naquela época, a gente concorria com contrato. Por quê? Por exemplo, hoje eu sou um professor efetivo em 2 cargos, um de História e Geografia. O que é a efetivação? Eu fiz o concurso, prestei, passei bem colocado e assumi a vaga como funcionário público. Mas até hoje, por exemplo, tem cargos que estão vagos, então havia contrato. Aí, em 91, eu concorri a um contrato no Salim Nassif. Por isso que eu estou lá até hoje. Já são 30 anos de Salim Nassif. Superou a Maísa. 30 anos. Entrei em fevereiro de 91. Foi aí que começou a sua história com o Salim Nassif, porque fala Elisiar, todo mundo sabe Salim Nassif. Eu comecei a vincular aí. Aí, o que aconteceu? Em 91, eu fiz um concurso, né? E eu falo isso assim, com orgulho e para honra e glória de Deus. Eu passei em primeiro lugar em Minas Gerais, cara. Não foi na região, Minas Gerais. Sim. Eu fechei a prova. Só que qual que era o meu problema? Além da prova, eu tinha que ter tempo de serviço, que eu tinha pouco. E na hora que você faz o concurso público, você entra com o seu tempo de serviço, você entra com as suas graduações. Então, eu que estava em primeiro, caí para 12º. Caraca. Porque tinha professor que tinha muito tempo na minha frente. Eu era novato. Mas por que eu estou contando isso? Porque, finalmente, em 96, eu efetivei no Salim Nassif. História, ponto. Aí, o que foi acontecer nesse período? Vamos para a questão da geografia. Eu pegava contratos de geografia em outra escola. Uhum. Mas qual que é, assim, é lógico que tem semelhança, mas você tem história, você pode dar aula de geografia? Pode até 96 podia. Tá. Entendeu? Porque fazia parte da mesma grade, vocês davam as mesmas matérias. Isso, conteúdos afins. Como é que funcionava isso? A gente fazia 4 anos de história e 2 de geografia. Então, eu poderia dar aula de geografia para o ensino fundamental. Para o médio, se não aparecesse ninguém, eu podia, igual já aconteceu. Então, eu fui pegando contratos também em geografia. Só que em 1996, o MEC faz uma lei chamada LDB, Lei de Diretriz e Básica, que diz o seguinte: só pode dar aula agora quem tem licenciatura plena, ou seja, quem fez os 4 anos. Tá. Aí, o que acontece? Né? A questão salarial não era muito boa, eu precisava, no mínimo, de 2 cargos. Né? Aí eu peguei, no ano de 99 para 2000, eu voltei para a sala de aula, cara. Aí eu fui fazer minha complementação pedagógica lá em Volta Redonda. 2 anos, indo e voltando, todo mês em Volta Redonda. Aí o que aconteceu lá? Fiz geografia. Aí, beleza. Porque se eu não tivesse feito, eu não poderia trabalhar. Só se não tivesse ninguém mesmo. Aí quando foi no ano, acho que 2002, um outro concurso. Né? Aí eu fiz para História e para Geografia. Aí eu passei nos 2, e bem colocado, só que agora eu tinha uma vantagem, né? Eu tinha tempo. Aí eu fui lá para o primeiro lugar de novo. Aí quando chega 2004, eu acho que é 2004, o Estado vai dar posse de novo. Aí como eu estava em primeiro, eu peguei o cargo aonde? No Salim Nassif. Cara, e sabe o que é interessante? É isso que eu queria agora te perguntar. Como que é essa paixão, assim, por exemplo, até com a escola Salim Nassif, porque todo mundo, você conseguiu conquistar todos os alunos, todo mundo que você, né? Você nunca deu vontade, quando pega uns alunos chatos igual o Matheus, você não dá vontade de desistir do Salim Nassif? Não, até hoje você tá lá, porque tipo assim... Cara, não. Tira o chato. Na verdade, o que vai acontecendo? Aquilo ali para mim virou uma casa para mim. Eu fui me acostumando, né? E outra coisa, quando eu estava, aí eu vou dar um testemunho aqui rapidinho. Fica à vontade. No meu 3º ano de faculdade, não me esqueço, outubro de 89 foi quando eu me converti. E como que foi essa conversão? Tipo assim, você dentro da universidade mesmo? Não, aí eu passei... Tinha algum culto lá dentro? Não tinha. Na época, evangélico era coisa rara, era pouco dentro dessa universidade. Na verdade, Deus teve que me fazer passar por um processo muito doloroso. Eu lembro que eu disputava campeonatos aqui em Manhuaçu, gostava muito de futebol, e num dos campeonatos, eu me lembro que eu tomei a bola do sujeito, fui em direção ao gol, ele deu uma tesoura na minha perna, no meu joelho direito ele virou todo. O meu menisco arrebentou. O que aconteceu? Eu não conseguia mais jogar futebol, não tinha a tecnologia que tem hoje,
eu tive que ir para Carangola fazer uma cirurgia e retirar o menisco. Caraca. Próximo desse tamanho. Hoje, você faz só uma raspagem, em 40 dias a pessoa está de volta. Mas na época não tinha essa tecnologia. E aí, rapaz, indo para a mesa de cirurgia, eu achei que eu ia morrer. Me deu um desespero, né? Eu achei que eu ia morrer e ali eu fiquei assim, toda a minha estrutura humana que eu achava que eu tinha de controle de vida acabou. Aí quando eu retornei, né? Eu já retornei querendo buscar Deus. Ponto. E aí, nessa época, eu namorava uma pessoa que era da Igreja Batista, mas eu não. Então, você era, por exemplo, de alguma outra religião? Nada, Ou você não era católico. ateísta? Porque às vezes, por exemplo, você estava na faculdade durante esse período, né? Eu acho que hoje em dia é muito forte o ateísmo, né? Principalmente em relação a você ser da área de história. Mas você não tinha certo? Não, até que não. Eu coloco um pouquinho mais. O ateísmo ao lado do humanismo. O homem tudo pode, o homem é um Deus. A faculdade trabalha isso hoje. Na minha época, não. Não se fazia esse tipo de doutrinação. Então, o que aconteceu? Quando eu fiquei 40 dias de cama, para você ter ideia, perna engessada, e eu fiquei ali, prostrado. Mas, de uma certa forma, por ter namorado essa pessoa da Batista, de vez em quando eu ia a culto, né? Eu já tinha um temor de Deus, mas sem discernimento. Entendi. Tá bom. Aí Deus começou a trabalhar em mim. Eu me lembro que uma noite eu estava em Caratinga, era uma terça-feira à noite. Fomos para lá e a gente ia de carro. Ia no carro do meu pai, que ele emprestava. Na hora que chegou lá, deu um problema no carro. Eu falei assim, gente, eu sou responsável por voltar. Né? A gente chegava aqui, 1h da manhã, o pessoal tinha que trabalhar. Eu falei, como é que eu faço? Aí, na minha simplicidade, na minha ignorância espiritual, eu falei assim para Deus, vou fazer uma prova, eu quero ver se Deus existe mesmo. Se o Senhor existe, o Senhor vai mandar um mecânico aqui agora. Se o Senhor mandar um mecânico, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Caraca. Assim, do nada. Aí estava eu e um colega de Realeza, que ia comigo, a gente conversando, eu falei, rapaz, eu não sei como é que nós vamos voltar, o carro não pega. E é como se a rua estivesse aqui, né? Eu estava parado do lado de cá, a minha porta estava aberta. Aí eu falei assim, bem que podia aparecer um mecânico aqui. O cara passou e falou assim, vocês estão precisando do mecânico? Na hora. Eu falei, qual o problema? O carro não pega, abre o capô aí. A conexão da bateria, ela estava mal apertada. Era coisa simples, então. Simples. Ele falou, você tem uma chave de boca aí, um alicate? Eu falei, tem um alicate. Não, dá aí. Dá na chave, o carro virou. Aí eu vim de Caratinga até Manhuaçu, falei, agora eu empenhei minha palavra, eu vou ter que... Não, falei que ia entregar, o mecânico apareceu. O mecânico... Aí tá. Aí o irmão da minha namorada, um belo dia, aparece lá em casa. E na época a gente tinha eu com minha namorada, ex-namorada, né? Um relacionamento muito conturbado, a gente tinha terminado. Quando ele tocou no campainha que era ele, eu falei, esse cara vai vir aqui bater pouco comigo, eu vou quebrar ele todinho se fizer isso. Você tá na minha casa? Aí, conclusão, aí chegou lá e começou a falar de Jesus, cara. Nossa, assim, desmontou todinho. Você não queria bater nele, ele queria te bater. Exatamente, aqueles negócios tudo assim, muito espiritual, cara. Aí eu falei assim, como é que eu faço agora? Ele falou, você aceita Jesus como seu Salvador? Eu falei, aceito. Ele falou, o outro passo agora é você ir ao culto, você tem que estar congregando. Moral da história, aí comecei a congregar lá na igreja dele, que era a igreja de Manhuaçu, né? Eu vou usar a expressão, sou fruto da igreja de Manhuaçu, e assim veio minha conversão. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a minha conversão, ela foi bem sofrida por causa da cirurgia, eu passei por esse processo todo. Né? E aí, aonde eu quero chegar? Quando eu me converti, eu me lembro direitinho, em outubro de 89, eu estava estudando para uma prova na quadra lá da faculdade, sozinho. Aí me veio um versículo, Jesus falando assim, né? Eis que os campos estão brancos, né? Rogai ao Pai que mande trabalhadores para a seara. Aí ele falou, olha, eu vou te colocar na educação, por quê? Porque você vai lidar com muita gente lá. Então, você vai ser minha testemunha. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu ingresso na educação foi uma questão de vocação e de vontade de Deus. Legal. E aí, o que foi acontecendo? Deus me colocou os 2 cargos do Salim Nassif, né, e voltando para a questão original aí, eu fui ficando...
E quando a gente se converte, tem uma coisa que se fala muito que é assim, as pessoas falam assim, Deus tem o melhor para você. Na minha cabeça, o que era o melhor para mim? Eu ir para um Tiradentes, uma escola normal, que era uma escola de status na época. Aí Deus me joga no Salim Nassif. O que era o Salim Nassif na década de 90? Cara, é a escola de morro, de periferia. Né? Eu vi muita coisa ali, droga, briga, traficante entrando ali para buscar neguinho ali dentro. E eu naquele trem falei assim, mas esse que é o melhor, eu tô... Só não errou, não. olha aí, esse script aí tá errado. Mas aí com o tempo, né, aí Deus foi me mostrando, falou, você vai ter que interceder por essa escola, né? Eu te coloquei para ser luz. E eu era muito verdinho no Evangelho, né? Não entendia essa questão de propósito de Deus. Com o tempo eu fui entendendo. E aí o que foi acontecendo? A escola foi mudando, a escola foi ganhando status. Durante vários anos nós ficamos em primeiro lugar. A Maísa chegou. Porque a Maísa... que é outro ícone. É outro ícone. É um outro mito que tem lá. Ela colocou a escola no outro patamar. É verdade. Entendeu? Então ela, a equipe dela, foi fazendo a escola crescer. Tanto é que hoje, quando a pessoa... né, de classe média sai de uma escola particular, qual que é a primeira opção? Salim Nassif. Então aí eu fiquei com os meus 2 cargos ali e fui me adaptando. Aí fui entendendo o contexto da escola, que é um contexto de periferia, um contexto socioeconômico diferenciado, né? E ali eu fui fazendo a minha carreira. Aí, graças a Deus, a escola particular foi me convidando para trabalhar, fui para a faculdade. Só não estou na faculdade hoje porque eu não tenho mestrado e também não vou fazer porque eu não tenho esse status e outra. O meu foco de vida hoje é outro, né? Já quis muito isso, mas hoje não. Mas enfim, aí fui ficando. Quando chega em 2016, Deus deu uma guinada na minha vida. Por quê? Teve uma época que eu cheguei a trabalhar sabe aquele programa Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. Como é que chama o marido da Rochelle? Julius. Meu marido tem 2? Eu tinha 4, cara. Você era o dobro, você era melhor que ele. Muito melhor, eu aguentava 2 Rochelle. Só que na época eu não tinha Rochelle, mas eu tinha uma esposa e 2 filhas. O nosso salário de professor nunca foi bom. Então eu tinha que trabalhar demais. Às vezes eu trabalhava domingo a domingo. Aí eu falei, senhor... E eu tinha, interessante, antes dessa lei da Previdência sair, eu tinha condição de aposentar. Em 2014, eu ia entrar com o meu pedido para sair da sala de aula, para poder esperar minha aposentadoria fora. Tinha uma lei para isso, né? Aí eu ia receber esse benefício em 2015. Em dezembro de 2014, o Estado mudou. Eu perdi. Eu fiquei muito revoltado com Deus. Caraca. Por 4 meses. Eu falei, Senhor... Aí não, eu não estou aguentando. Tipo isso aí, né? Estou brincando, não, hein? Mas aí em 2016 ele me deu uma folguinha. Ele me mandou para o SESEC. Né? Eu pedi, a gente pede mudança de lotação, eu quero ir para outro lugar. E é muito difícil ir para lá, porque é uma escola pequena e poucos professores. Né? E é muito difícil você conseguir essa transferência. Aí Deus falou, não, esse menino está sofrendo um bocadinho, eu vou dar um refresquinho para ele. Aí eu pedi a mudança de lotação e hoje eu sou funcionário do Salim Nassif no cargo de Geografia. E o de História eu estou lá no SESEC, que é um local melhor para trabalhar, né? Por quê? Não tem muito embate aluno e professor, é mais aluno adulto, eu não levo trabalho para casa, né? Todos os trabalhos e provas eu corrijo ali. Aí agora eu estou assim... mais tranquilo. E ainda trabalho na escola particular, que é o Colégio América. O objetivo, né? Ou não tem nada de objetivo mais? Agora... Mudou. Mudou o objetivo? Porque foi sempre feito o marketing errado, né? Sempre foi Colégio América, mas como o material é objetivo, foi deixando. Aí o dono falou, não, agora eu quero Colégio América, porque essa é a marca que eu quero consolidar aqui em Manhuaçu. Entendi. Aí já tem 10 anos que eu estou lá. Então você pode falar que porque o Salim Nassif ele é referência tanto em organização, porque os alunos fazem fila, cantam, a Maísa canta, ela canta as músicas, eu sei as músicas da Maísa e tudo. E você da Brígida também. A Brígida também. Meu Deus.
In the name of the Lord. E o embromation com medo em cima, né? A Maísa, uma época, ela colocou, até hoje deve ter, um microfone, porque ela olhava na câmera. Matheus, sai daí! De onde tá essa voz? Você fez parte disso, dessa estruturação do Salim Nassif, né? Fiz, cara. Porque, olha, quando eu entrei lá em 91, a diretora era a dona Sônia. E era Maísa, tenho certeza. E aí, cara, aconteceu um fato trágico. Ela indo trabalhar, um carro desceu no Santa Luzia, perdeu o freio, acertou a mulher, ela morreu, cara. Nossa, caraca. Aí tinha uma secretária lá, na época não tinha eleição para direção como tem hoje, era o governo que estabelecia. Aí essa secretária, que era a secretária-mor, Fania, assumiu um certo tempo, aí fizeram uma eleição, aí veio a Giza, não sei se você lembra dela. Não. Aí a Giza pegou ali 92, foi até 97. E aí começou a ter eleição. E quem era vice? Era a Maísa. Aí a Giza saiu para aposentar, a Maísa concorreu e ficou até agora 2018. Até 2018. A Maísa saiu? Saiu. Sério? Superou ela. Saiu. Eu acho que a próxima tem que trazer depois ela aqui pra contar pra nós. Pois é. Chama ela que tem história aí. Tem história. Então ela saiu, houve eleição, entra a Margarete, com a pandemia ela teve alguns problemas particulares, hoje é a Maria do Carmo, que também sempre foi vice da Maísa, que está tocando aí. Então, assim, cara, tem muita história ali. Geografia. Também. Muita coisa. E você falou que eu acho interessante, que eu percebo, né, tanto das pessoas que estudaram comigo, que é muito pouca taxa de pessoas que não gostam de você, de alunos que não gostam de você. Você, tipo, ou é o extremo de um lado ou é o extremo do outro. Ou gosta muito ou não gosta. Igual Crocs, né? Tem quem goste e não tem o meu termo. Não tem, tipo assim, mais ou você menos. gosta muito, você odeia. Por que você acha, assim, pro lado didático mesmo, né, eu sei que, né, como fui seu aluno, eu sei que você tem um método de ensinar bem específico, apesar de eu não tirar as melhores notas, eu entendi. O que faz isso nas pessoas? Porque isso é um mito, assim, né? Extremo, né? Não, mas eu tenho consciência disso, eu sei por quê, Matheus. Ninguém nasce pronto para nada, né? Nem para profissão, nem para ser pai, nem para ser pastor, nem para ser profissional nenhum. Então, eu vou voltar aqui num textozinho que eu falei anterior. Eu sou fruto da década de 70. O que era a década de 70 no Brasil? Uma ditadura. Certo? Então, disciplina. Ainda vou estudar num colégio militar, mais disciplina. Então, eu sim, não fui uma criança levada, mas se eu cometesse um erro, a Havaiana comia em cima, cara. Caraca. Eu já tive marca, que as listrinhas aqui na bunda, muitas vezes. Por quê? Pai corrigia mesmo. E isso para mim é positivo, isso que eu quero colocar. Então, eu cresci com princípios muito rígidos. Aí quando a gente converte também, isso fica mais bem trabalhado. Por quê? Porque a gente tem que dar testemunho, a gente tem que ser muito certinho. Só que na minha caminhada profissional, como cristão, meu senso de justiça era muito apurado. Então, o que acontecia? Eu falo isso até hoje. Aluno safado, sem vergonha comigo, tinha problema, cara. Esse que era o meu problema, entendeu? Eu não dava mole. Eu sou uma pessoa disciplinadora. Só que hoje, né, entrou na minha vida a questão da misericórdia. Eu tenho falado muito isso, né? Se aplicar justiça com misericórdia. Então, vou dar um exemplo. Já aconteceu de eu reprovar aluno por 59,5 pontos. É claro que o cara não vai gostar de mim. Mas isso foi há 15 anos atrás. Caraca, 59,5. Aí vinha pai e mãe e falava, olha, é o seguinte, eu não reprovo ninguém. É ele que não conseguiu tirar o 60. Só que aí, não foi eu, não. Perfeita a sua colocação. Culpa não é minha. Só que aí entra o emocional, cara. Então o pai e o aluno, né, não aceita isso. Agora hoje não. Até a técnica, a metodologia de avaliar é diferente. Hoje a gente não avalia só a questão cognitiva. É o aluno por inteiro. Então hoje, por exemplo, quando eu pego um aluno meu, já aconteceu, 56,5.
Poxa, mas esse aluno ele é um cara esforçado, ele é frequente. Eu vou lá e arredondo a nota dele, cara. Entendeu? Sim. Da mesma forma que o aluno pode ficar com 59,5 comigo, mas é um cara que me bagunçou o ano inteiro. Aí eu entro com o senso de justiça. Então eu peso muito essas coisas. Sim. Então, nessa fase minha da década de 90, até talvez metade dos anos 2000, 2006, 2007, eu era muito carrasco. Então o que acontecia? Aquele aluno, eu batia muito de frente com o aluno indisciplinado, sabe? Aluno que afrontava. Agora hoje não, com a minha experiência eu já sou mais flexível, entendeu? Por exemplo, antes da pandemia, o aluno me dava problema, em vez de eu chamar a atenção dele na frente de todo mundo, eu falava, fulano, vem cá fora. Aí arruma uma testemunha e fala, olha, você está bagunçando a minha aula, isso aqui é um ambiente de estudo, você veio aqui, não foi para brincar, cara. Aí eu falo para ele, ó, se você continuar assim vai acontecer isso, isso, isso e isso. E outra, mudou-se também o perfil do aluno. Né? Ele não vai à escola para estudar mais. Eu estou generalizando. Ele vai para socializar. Né? Aqueles, na escola particular, não. O pai que põe ali, ele exige que o menino estude, mas na pública, não. Então, o trato meu com o aluno é diferente hoje. Eu não posso mais usar de força, né? Como eu usava para me impor. Né? Deus trabalhou isso em mim falando, cara, você tem que partir para a conquista. Né? No bom sentido, você tem que seduzir o seu aluno. Aí eu comecei a trabalhar a questão do bom humor. Né? Tem aulas minhas que viram stand-up, a gente ria e até dizer que chega, porque história e geografia, que são conteúdos mais humanos, né? Dá para você fazer uma piadinha aqui, jogar um bom humor ali, e aí o aluno vai gostando. Sim. Mas realmente comigo foi muito tempo assim, 8, 80. Tem aluno que realmente não gosta de mim. E outra coisa que eu aprendi, tem aluno que você também não gosta dele. Não, é óbvio. Não, eu não escondo isso. Eu trato com respeito, com educação. Mas tem aluno que eu não... Sabe, passo por ele na rua, não cumprimento. Então você que acha que ele não gosta, você realmente não gosta. Não, mas, por exemplo, você falou até o contexto social, você começou na escola, que era uma escola de periferia. Ô, gente, é o meu, desculpa. Não, problema não. Esqueci. Posso só atender? Pode. Peraí. Alô? Tá gravando isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode me ligar mais tarde? Sabe por quê? Me convidaram para participar de um podcast, minha filha. Estou dando uma entrevista aqui agora, você acredita? Meu Deus, um aluno meu, ex-aluno meu. Aí eu esqueci de desligar aqui, eles estão morrendo de rir. Na hora que acabar aqui, eu te dou um retorno. Desculpa, gente. Não, depois vocês editam esse treino. Essa é a parte mais bombada do episódio. Tá desligado, desculpa. Não, sem problema. Mas eu nem sei o que eu estava falando. Voltando à parte dos alunos que ele gosta. Então, gente, isso aí... Sabe aquela frase, que é jargão? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. É impossível. Eu faço o meu esforço, né, tento ser agradável, mas qual que é o meu limite? Eu falo, o aluno safado comigo não se cria. O aluno ele pode ter dificuldade que for, ele pode ter, né, dificuldade cognitiva, que é de aprendizado, questão familiar muito complicada. Ali a gente pega aluno que o pai e a mãe separou, aí já morou com outro cara que agora está morando com a avó, então a gente pega uns negócios muito complicados. Aí eu falei, não, eu tenho que começar a entender esse aluno. Ele não é só a parte cognitiva, tem a parte humana ali também. Aí foi aonde que eu creio que eu dei essa evoluída. Né? Mas é isso que vocês falaram, né? Tem aluno que você perguntar para ele, quem ele diz? Ele é um enjoado, é um babaca, é um bobo, ele fez isso comigo. Óbvio que tem uma história por trás. Hoje é um motivo. E outra, já aconteceu de eu errar com o aluno e ter que ir lá e consertar com ele. Sim, já aconteceu. De eu passar do limite, né, que me irritou tanto, ou fez alguma coisa, eu me conduzi de forma... com força excessiva, fui injusto com ele, aí depois falei, não, vamos ter que ir lá e pedir perdão para esse cara, porque aqui eu errei. Então tem isso. Né? Legal. Não consigo agradar a todos, nem todos me agradam também,
E a gente vai tocando a vida. Legal. Esses problemas, você falou, você deu aula em escola pública e em escola particular, né? Esses problemas, qual que era a grande diferença de uma escola pública para uma particular? Obviamente era mais frequente em escola. E por que os ensinos, assim, na escola pública, às vezes é tão Tá, vamos lá então. largado? Olha, quando eu estudei, a escola pública, ela me deu base para passar em 2 vestibulares, e se eu tivesse feito uma federal, eu teria passado. Eu saí muito bem formado. Mas, com o tempo, as políticas públicas educacionais, elas foram degradando. Ou seja, o investimento na educação, ele foi caindo. E a clientela foi mudando também. O interesse do aluno foi mudando. Por quê? Para quem vem de uma classe social menos favorecida igual a minha, qual que era a chance que eu tinha de subir na vida e estudar? Porque naquela época não se traficava droga. Não tinha funk. Não era uma opção. Não tinha. Não tinha YouTube, né? Não tinha também. Instagram, você coloca uma roupa. Então, o que a gente via? Estuda que você vai dar bem. E a minha geração foi isso. Quem estudou se deu bem. Né? Então, o aluno ele tinha isso em mente. E o Estado dava um certo grau de estrutura, de educação, que bastava para isso. Só que com o tempo, principalmente com o avanço da tecnologia, eu vou falar do perfil do aluno, né? Ele entendeu que ele não precisa estudar para se dar bem na vida. Mas se isso seria um grande problema de geração, eu acho que isso não é geracional. Porque eu acho, por exemplo, a sua geração, por exemplo, a geração da Mel e a minha, é uma geração que não sabe o que é o mundo sem internet, sem telefone. A gente sim, eu acho que essa independência do aluno é tipo assim, cara, eu não preciso, eu tenho o Google. Se eu quiser qualquer informação, então acho que deixa ele meio assim, né? Tá, mas eu aí... acho que isso é um grande problema de gerações, né? Esses conflitos. Concordo com você em um dos itens que a gente poderia elencar aí. Mas sabe qual que é o item que eu estou falando? Ali no Salim Nassif, qual que é a referência que os alunos têm para se dar bem na vida? Ou eu vou ser um jogador de futebol, ou então vou me envolver com o tráfico, ou então eu vou fazer uma música, vou fazer um funk, vou lançar na internet e vou ficar famoso. O Oséias era um exemplo. O Oséias do Morro. Eu sou o Oséias. Oséias do Morro. Você acha que eu não peguei essa fase? Viu? Então, gente, o enfoque hoje não é educação na escola pública. E o Estado ele está com um negócio que está matando a educação. Ao invés dele focar no básico, né? Se o menino souber ler e escrever hoje, é o básico. Ele vai desenvolver. Aí você vai dar aula numa escola, é projetinho para isso, projetinho para aquilo, muito papel, sabe? Sobrecarrega o professor. Né? Tem a questão salarial também, tem professor que entra lá não ganha bem também, se não tiver ética ele não vai trabalhar bem. Tá, aí vamos para a escola particular. A primeira escola particular que surgiu aqui em Manhuaçu, com enfoque para vestibular, foi o SEM. Porque tinha o colégio Manhuaçu aqui. Ele funcionava ali, não tem aquela mercearia Nossa Senhora Aparecida? Tem até um lote vago ali, funcionava ali. Sabe quando é que ele tinha aluno? Quando o professor fazia greve, o pai colocava lá para ele não perder o ano. Então, eu trabalhei nesse colégio um ano, no início da minha carreira. Agora, qual colégio que entendeu que Manhuaçu precisava de um ensino fundamental 2 para preparar para vestibular? Que a educação pública não estava dando conta, foi o SEM. Tanto é que eu fui convidado para trabalhar lá no ano 2000, quando surgiu, para trabalhar com pré-vestibular. E aí houve um desnível. A escola pública já não foi mais atendendo, o nível foi caindo, porque as políticas públicas de investimento foram caindo e, simultâneo e paralelamente, a escola particular foi surgindo. Aí deu esse boom aqui em Manhuaçu. Aí veio o SEM, Escola do Futuro, né? Colégio América, aí veio o Ângulo. Por quê? O pai, de classe média principalmente, que é a nossa clientela, entendeu que a escola pública não dá condição, cara. E aí eu transito entre os dois, é injusto, é cruelmente injusto. Um aluno de ensino médio da pública não concorre com a particular. Por quê? O cara que vai na particular eu só trabalho com ensino médio e geografia. No primeiro ano o menino entra. Então, uma sala de 30 alunos, por exemplo. Se ele não se encaixar no perfil, ele mesmo não aguenta, ele sai. E qual que é o perfil? A pressão é muito grande. É para estudar.
Ele vai lá para Outra estudar. opção. Entendeu? Então, eu, por exemplo, infelizmente, eu tenho que fazer o seguinte discurso. Às vezes, quando eu estou no 9º ano dando aula no Salim Nassif, que eu tenho alunos sensacionais, eu falo, olha, filho, e falo com os pais, concorre a uma bolsa aí, vai para a escola particular, porque o ensino médio nosso, infelizmente, hoje ele está muito defasado. Então, tem essa questão. E aí vem outra coisa que eu acho injusta. Faculdade pública deveria atender quem? É isso que eu ia comentar Pô, agora. quem é que entra Ia na comentar. faculdade pública? É essa a grande diferença. A galera da escola particular vai pra pública e a pública que vai particular faz assim, X, ué. Eu nunca entendi isso. E é outra coisa. O Enem, quando ele foi estabelecido durante o governo Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique, ele só era para testar os conhecimentos. Aí fizeram uma evolução. Opa, podemos aproveitar o desenvolvimento aqui e aproveitar a nota para entrar nas públicas, nas faculdades públicas. Ponto. Depois isso ficou abrangente. Só que aí o Enem começou a ficar o quê? Muito ideológico e nivelar por cima. Ou seja, o grau de exigência, você pegava questões de Enem, elas eram a nível de faculdade. E aonde que eu quero chegar? Qual que é a conclusão? O nosso aluno de ensino médio das escolas públicas estavam preparados para o Enem? Não. E até hoje não E estão. até hoje, né? A realidade é... Aí fica desumano. Eu tenho 2 filhas, uma, graças a Deus, já está fazendo faculdade, e a outra termina esse ano. Por que eu tenho que eu dar aula em escola particular? Para garantir o estudo particular dela, para elas entrarem numa particular. Porque se tivesse, numa pública, se tivesse a escola pública, elas teriam que ter uma sobrecarga de estudo para poder Suprir essa defasagem. E já nas faculdades, tem essa a diferença da faculdade pública com a faculdade particular? Por exemplo, você falou que a sua filha quer ir para a pública, você não deixaria ela ir para uma faculdade particular? Tá, mas aí que tá, olha como é que é. A minha filha mais velha chama Elisa. Ela faz faculdade de psicologia em Divinópolis, na UENG. Ela passou aqui na FACIG em primeiro lugar. Mas na cabeça dela, o diploma de uma pública tem mais peso. Aí eu trabalhei na FACIG. Pensa numa faculdade, hoje universidade, exigente. Eu estudei lá. Não é qualquer um, Eu sei, que eu sei, dava já. aula lá, não. Pode ter umas faculdades aí, mas lá não. Isso aí eu posso atestar. São muito exigentes. Né? O Thales, que é um dos donos lá, sempre quando a gente tinha reunião, ele falava, olha, aqui não é para passar aluno de forma gratuita, vocês vão dar aula direitinho, vocês vão exigir. Né? Tanto é que eu trabalhava lá sem ter mestrado. Eu só perdi meu emprego porque veio a universidade, né, para aumentar a nota no Enem, desculpa, no MEC, quanto mais mestres e doutores, melhor. Aí falaram, você não vai poder ficar porque você não tem mestrado, mas você é excelente. Eu falei, não tem problema não. Para mim foi até bom, né, que sobrou mais tempo. Mas há ainda esse mito de que a pública é melhor do que a particular. E hoje eu vejo muitas faculdades particulares sérias que prestam o mesmo serviço da pública. E a pública, eu falei com a minha filha na época, você vai ter um fator negativo. Todo ano tem greve. Verdade. E outra, né? Quem faz a faculdade é o professor, é o aluno, não é só o professor. Eu, por exemplo, quando eu fiz as minhas 2 faculdades de História e Geografia, eu ia para estudar. Eu não brincava. Eu gostava de fazer prova, eu perguntava aos professores, eu tenho 2 pós-graduações, História e Geografia também. Então, por exemplo, se o professor sentir que o aluno quer dar aula, ele não dá aula. Pergunta para ele se eu enrolava durante as minhas aulas. Olha. E olha que eu não apontei nenhuma arma para ele. Mas pode perguntar para ele, na faculdade. Era pau arreado, porque eu tinha um cronograma para cumprir. Então, na pública, o meu temor, aí eu não tenho conhecimento de causa, mas é só uma visão, o professor que enrola, sabe? Não quer trabalhar direito, agora, na particular, não. Se ele não der produtividade, ele vai rodar. Ele é avaliado todo semestre. E tem, assim, principalmente na história, mas alguma coisa que você estudou e você teve que ensinar não concordando com o assunto? Tipo, eu não...
Não concordo com isso. Não, mas muita coisa. E como que você ensina isso? Eu não gosto disso aqui não, vou ensinar vocês. Você é um herói? Não, eu desmistifico tudo isso, cara. Então, vou te dar um exemplo. No dia 21 de abril comemora-se o dia do Tiradentes. No SESEC, por causa da pandemia, cada professor ele fica responsável por fazer uma palestra de alguma coisa. E jogaram para mim Confidência Mineira, cara. De Buiê e Tiradentes, tadinho. É mentira aquilo. Guerra do Paraguai é mentira. Então, é óbvio que aonde você tem fatos, né, corretos, eu aplico. Agora, onde não tem, eu falo para o aluno, olha, isso não é assim. Né? Porque, exemplo, vamos pegar o exemplo que eu citei aqui, o Tiradentes, colocado como um herói, mas ele teve as falhas dele, e eu mostro isso para o aluno. Quer ver? Sábado passado, eu fiquei por conta de dar uma palestra no SESEC sobre fake news. Né? Qual foi o meu enfoque? Feminismo. Eu provei que o feminismo hoje ele é um pseudo-feminismo, e concordaram comigo. Então, aí eu dei um exemplo. Na apostila da escola particular, quando se estuda a demografia brasileira, características da população brasileira, tem escrito assim, a tabelinha. O homem branco que ganha mais que a mulher branca, que ganha mais que o homem negro, que ganha mais que a mulher negra. E eu ensinei isso durante uns 4 anos. Aí um dia eu falei, esse troço está errado. Eu falei, poxa vida, na escola particular que eu trabalho, o meu salário inicial é o mesmo de uma mulher. Mesmo nível. Aí eu estava na palestra, eu convidei uma colega, né, online, e falei, fulana, se eu e você concorrermos ao mesmo cargo no Estado, de professor, e começarmos a trabalhar no mesmo dia, o salário vai ser diferente? Não. Aí eu falei, olha, tá vendo? Então o feminismo prega essa diferença. É óbvio que nas instituições particulares, cargos de confiança, você vai ganhar mais. Né? Mas não é assim. Aí eu falei, ó, isso, por exemplo, está lá na apostila, eu não ensino. Se o aluno perguntar, eu falo, eu não concordo, porque eu tenho dados que contrapõem isso aí. Entendeu? E aí vem uma frase que todo professor de história convive com ela. A história é contada pelos vencedores. Então, no Brasil, quem que venceu aqui? A elite. Desde que quando surgiu de Portugal até hoje. Né? É a grande mídia que detém a visão, são as grandes editoras. Só que hoje tem um facilitador que é a internet. Você pode procurar o outro lado. E todo fato tem 2 lados. E a história ela é analítica. Então, por exemplo, igual ela citou, né? Eu, na minha época de faculdade, eu era fã do Che Guevara, cara. Hoje... Porque foram se trazendo fatos sobre a vida dele, né? É um cara de esquerda, comunista, mas ele era um ditador e assassino. Pega a história do Stalin, a mesma coisa, entendeu? E os fatos eles podem ser manipuláveis. Foi isso que eu falei sábado de manhã. Cuidado com fake news. Eu brinquei, o Bolsonaro não é fascista, o Lula não é comunista. Isso aí alguém da mídia vai levar uma vantagem, porque nós vivemos um sistema capitalista e alguém vai lucrar. Então a gente tem que procurar fazer o quê? Vai checar. E a internet hoje tem acesso para todos os gostos, vai depender da sua visão. Então, isso que você perguntou, Matheus, quando eu tenho conhecimento de causa sobre um fato histórico ou geográfico, eu vou lá e falo, ó, não concordo, não é assim, eu tenho como provar e vou dar a fonte para vocês pesquisarem para ver que não é assim. A história, na verdade, ela é interpretativa e pode se tornar uma grande mentira. Viu? Com tudo isso, por exemplo, você é professor durante muito tempo. Os alunos, atualmente, com a chegada da internet e esse acesso a essa informação, com esse tanto de notícias, estão sendo mais questionadores, por exemplo. Está tendo aluno mais posicionado e fica questionando pelo fato de ser professor de história. Às vezes você tem um pensamento que... E o cara vai porque eu acho questiona, que isso, fala questionamento, assim, não, mas eu discordo completamente, professor, disso, e tem muito isso hoje ou antigamente tinha isso mais? Vou falar para vocês. Antigamente tinha mais, você acredita? É mesmo? Eu vou explicar por quê. Na escola pública, por causa do contexto socioeconômico do Salim Nassif,
Os alunos não estão questionando isso. Então, é isso. Você quer jogar a bola que é a hora da merenda, hora do recreio. É jogar bola. E é o tal do Instagram, Facebook, Twitter. Pra vocês terem ideia, gente, o máximo que eu tenho é um Facebook. Eu não sei, isso não entra no Instagram. E uma página que fizeram para ele que chama Vítimas das Aulas. O único professor que conhece tem uma página que o aluno fez. Mas posso contar essa historinha aí? Claro, com vontade. Que ela é boa, cara. Quando eu dava aula na minha fase mais radical, mais extremista, mais fascista, de acordo com a turma de hoje, o aluno esquecia o livro, a primeira vez eu perdoava. Eu precisava do aluno com o livro. Aí ele não levava, cara. Aí, para poder acionar o gatilho da memória dele, falou, não tem problema, você não vai assistir minha aula, você vai para fora da sala de aula. Mas com um detalhezinho, você não vai ficar à toa. Tinha um biblão lá na escola. Você conhece? Maior do que essa caixa. Você vai lá, você vai copiar o Salmo 119... a aula inteira. Essa é uma das perguntas. A gente fez uma caixinha de perguntas para os alunos mandarem, seus ex-alunos, alunos atuais. E eles perguntavam, por que você mandava copiar o Salmo 119? Porque ele era didático. Porque na hora que ele ia para a escola, ele falava assim, se eu esquecer meu livro, eu vou copiar o Salmo. Aí teve essa aluna, né, que com uma forma bem humorada, e eu me senti depois ela explica lá, né, na página, né? Ela cria vítimas da aula do Elisiar por causa disso, porque ela foi minha vítima. Ela teve que copiar o Salmo umas 15 vezes. Eu acho que foi você Já mesmo. foi vítima? Não, mas eu lembro. Eu era muito tranquilo. Pouca vítima. Não, nunca fui vítima. Não. Olha, não pode esquecer o livro na aula do Elisiar. Copie 30 vezes no quadro. Vem cá. Eu mandava escrever no quadro. Esse tipo de coisa. Aí que acontecia? O menino tomava aquele baque, aquele choque, e não esquecia o livro. Então surgiu para isso aí, por causa disso aí. Aí ela explica, né? É uma brincadeira que eu fiz, porque eu fui vítima dessa situação, mas eu nunca mais esqueci o livro depois. Né? Aí aquele aluno que era preguiçoso, safado, sem vergonha e não queria fazer nada, ele achava que eu ia deixar ele à toa, porque era muito fácil para o professor naquela época desovar o aluno lá de fora. Aí ficava o problema para quem? Para a diretora, para os especialistas, que ficava aquele menino zanzando. Eu não fazia isso. A minha vontade mesmo era mandar ele lavar banheiro, ajudar as tias da cantina. Né? Vai lá, vai ajudar as tias da cantina para ver o que é dar duro, mas eu não podia fazer isso. Era antes. Ali que não vou ir. Não, antididático. E hoje o menino está esperto, cara. Ele vai lá no conceito tutelar de ditadura. Hoje em dia, é isso que é a grande diferença. Hoje Entendeu? os jovens... Aí, para isso, ele tem consciência para questionar. Uhum. Agora, hoje, por exemplo, os alunos do Salim Nassif, eles não têm uma visão política. Já da escola pública tem. Uhum. Entendeu? Aí, de vez em quando, e o conteúdo de história e geografia, ele te leva a questionar a realidade. Né? Por que eu puxo sardinha para história, geografia, sociologia, filosofia? Porque você pode abrir um leque para você discutir uma realidade ali. E aí na escola, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Gente, eu votei no PT de 89 até 2014, por causa do discurso. Né? Justiça social, ética. Te comprava, né? É assim, você acreditou naquilo. Eu acreditei naquilo. Agora pergunta se eu voto no PT hoje. Mas Nem morto. Igual você falou, era um tempo com pouca informação. A gente acreditava no que as pessoas passavam. E outra, eu sempre teve um espírito de senso de justiça muito forte. Então, aquele discurso do PT me convencia. E quando o Lula virou presidente, isso são números, o Brasil melhorou. Só que, o que eu detesto na minha vida? Chama-se hipocrisia. Isso me queima. Quer dizer, fizeram, mas roubaram o Brasil. Tá, ponto. Aí, a eleição em 2018, para não ver o PT no poder, eu tive que fazer o quê? Votar no Bolsonaro. Eu votei nele. Uhum. As minhas filhas, por exemplo, quase me deserdaram. Não fui eu que ia deserdar. Não, pai, é porque ele é isso. Eu falei, vamos dar uma chance para ele, então. Agora, se vocês me perguntarem o que eu acho do Bolsonaro, né? Hoje, para mim, tirando Fernando Collor, é o segundo pior presidente da história do Brasil. E eu posso falar porque eu conheço a história de todos os presidentes. Uhum. Quer dizer, eu aprendi que eu por ter um senso crítico, eu não posso ser radical e ter a visão fechada
e esconder os erros e não fazer uma análise e mudar de opinião. Aí as minhas filhas acharam que eu ia defender o Bolsonaro. E hoje eu dou aula para uma das minhas filhas e na sala dela vieram me questionar. Aí eu falei, gente, eu votei no Bolsonaro, mas ele é ignorante, ele não é inteligente, ele não é sábio, ele é desumano, ele é cruel. Mas e a Dilma? Não, a Dilma, aí um caso à que tá. A Dilma, cara, se eu for falar dela, ela é interessante. Por quê? Ela tinha um senso de justiça muito grande, mas ela não tinha sabedoria. Ela foi a única que quis estocar. Então, aí os dois estão pau a pau, cara. Aí, não sei se vocês viram o que aconteceu semana passada com a Juliana Paes. Né? Depois, se vocês quiserem entrar no meu Facebook, eu postei o link do vídeo lá. Né? Ela foi defender a Nilce Yamaguchi, não as ideias dela, que ela é uma médica que foi lá na CPI que defende a cloroquina, mas ela foi execrada porque ela é mulher. Então ela questionou o feminismo. E ela colocou um vídeo lá porque a fábrica de fantasias da Globo, né, ela quer impor uma visão que é dela e que só vale a visão dela. E todo mundo que entra ali tem que pensar igual a Globo, igual a grande mídia. E a Juliana Paes falou, olha, eu sou um ser pensante e eu não concordo com a posição da doutora Nilce, mas eles não poderiam ter tratado ela como ela foi tratada. Se fosse homem, eles não tinham feito isso. Aí a mídia mais esquerdista e progressista caiu matando. Ela fez um vídeo, ela se emocionou e ela falou uma coisa que é a minha posição. Tem um filósofo árabe lá do século... Idade Média, Maniqueu, ele fala que na vida ou é certo ou é errado. Não é assim. O Brasil tem a mania de polarizar as coisas, ou direita ou esquerda, ou Bolsonaro ou Lula. Então você não abre espaço para uma terceira via. Foi o que ela colocou e o que eu creio nisso hoje. Se o ano que vem tiver eleição, tiver Lula e Bolsonaro, pela primeira vez na minha vida eu voto em branco. Por questão de princípios, eu não posso votar em nenhum dos dois. Um é hipócrita, o outro é ignorante. Entra quem quiser, se vira. O aluno do ensino médio, da escola particular, ele questiona. E no ensino médio particular não é lugar para questionamento, é conteúdo. Ele tem que estudar, estudar, estudar. Mas história, geografia, filosofia e sociologia permite isso. Aí há mais questionamento. Agora, a escola pública, futebol, recreio, merenda, funk, falar dos brode. E na Salim Nassif tem rádio, não tem ainda? A rádio Salim News. Ainda tem. Tem uma rádio lá. Se quisesse cantar, você cantava. Na hora do recreio, eu tenho, antes da gente entrar para as perguntas dos alunos, eu tenho mais duas coisas que eu quero tocar aqui. Uma coisa que me marcou... Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Uma coisa que me marcou muito nas suas aulas... E até hoje eu trago isso para mim, eram os filmes que você passava e os documentários. O filme do Diário de Anne Frank ainda não tinha lançado, ele lançou em 2016. Eu tenho certeza que você teria passado também. Mas eu lembro muito de um documentário que você falou desse jeito. Quando eu fiz esse documentário, quando eu gravei esse documentário sobre a China, sobre os quartos da morte, sobre as crianças. Eu falei, eu estava com a minha filha no colo, isso me marcou muito, cara. Eu me interesso por história, eu sou apaixonado por história, principalmente pela Segunda Guerra. E por conta dessas coisas, eu assisto filmes, não sei quantas vezes eu assisto esses filmes, e como que isso impacta na sua vida como professor? Como que você consegue deixar, ou você não deixa, né, o sentimento de lado? Tá, vamos lá. Em 1996... A história da neurociência no mundo mudou por causa de um cara chamado Edward Howard. Até então, a gente trabalhava com QI, quociente de inteligência. Só que ele descobriu que tem o QE, que é o quociente emocional. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente vai tomar uma certa decisão, ou fazer uma prova, por exemplo, de vestibular, para a polícia, prova para tirar carteira. Você estudou, você sabe que você sabe tudo. Mas na hora te dá um branco. Quem que te trava ali? É a emoção. Igual a autoescola, desse jeito. Exatamente. Eu tomou pau no psicotécnico. Eu tomei pau no psicotécnico. Eu nunca vi ninguém que tomou pau no psicotécnico. Eu também. Então eu sou um cara inteligente. Só que eu levei uma vantagemzinha que a doutora olhou lá e falou, esse menino já
está fazendo faculdade, não é possível. Deixa embora. Mas não entendi, faz um pauzinho, faz isso. Não, Estou fazendo isso aí, e a mulher me deixa nervoso. Eu tive que fazer 2 provas porque ela falou que não seria justo com o pessoal que estava na sala, porque todo mundo que estava na sala era tipo assim, fundamental, início do médio. E gente que não tinha terminado os estudos. Aí ela falou assim, qual a sua grau de escolaridade? Eu falei assim, ó, eu curso 2 faculdades. Ela falou assim, não é justo, não, vou te dar mais um. Eu passei mais ou menos por isso aí, o contexto foi esse. Então, cara, esse cara ele veio falando do quociente emocional. Aí teve um outro neurocientista que descobriu que nós temos no mínimo 7 tipos de inteligência. Na escola a gente trabalhou só com 2, que é a lógica, matemática, neurolinguística. Hoje tem a espacial, que é geográfica, interpessoal, intrapessoal, a musical e tem mais uma outra. Eu só sei que são 7. E já estão falando 8ª, que seria a ecológica. Por exemplo, sabe aquele cara que entra no quarto dele e ele se perde dentro do quarto? Ele não tem inteligência geográfica, espacial. Entendi. Entendeu? É o cara que se perde aqui, ó. Onde é que é a saída? Acho que é sério. Não sabe. Então, é complicado. Aí, aonde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar ao seguinte, que a partir desses trabalhos, a forma de ver o aluno mudou. Então, o professor que trabalhava só com a questão que a gente chama de cognitiva, intelectual, ele passa a ter que trabalhar com a questão emocional. Aí, cara, entra o lado humano do professor. E isso foi uma grande descoberta, e tem professores que precisam descobrir isso ainda. Por quê? Porque, às vezes, o aluno ele não está fazendo um trabalho, uma prova direito, porque ele está com algum problema emocional, cara. E nós estamos com uma geração muito doente, psicologicamente falando. Né? De uns 15 anos para cá, o perfil do aluno que está ficando cada vez mais deprimido de forma precoce é muito grande. Então, esse aluno chega, cara. Aí o que acontece? Às vezes é preciso, né, você conversar com o aluno. Eu faço isso muito. O ideal seria ter, no mínimo, um psicólogo em cada escola. Você falar assim, psicólogo, vou mandar um menino para você aí, tá? Dá um trato aí. Como ele não faz, a gente tenta quebrar o galho. Por que eu estou falando isso? Porque o perfil do aluno mudou. Aí a gente tem que ter... vou dar um outro exemplo. Você pega até a medicina está mais humanizada. Você vê médicos dando aconselhamentos para a alma da pessoa, né? Falando, esse problema seu não é só do coração. Tem uma ansiedade aí, você vai ter que tratar ela. Por que eu falo isso? Porque aí eu tive que também me transformar. Né? Por exemplo, esse vídeo aí do Quartos da Morte. Amanhã eu vou dar aula da China, na sala da minha filha, cara. E eu vou passar esse vídeo. 3º ano. Então não tem como você não se emocionar. Né? Quando eu falo de subdesenvolvimento da África, que é o continente mais subdesenvolvido, você vê, eu passo muito filme por quê? É uma forma de eu concorrer com o Google, com o Facebook, com a internet, para mostrar o mundo real para eles. Aí você vê lá, né, criança de 10 anos, essa finurinha, cara. Aí eu falo, nós somos privilegiados, nós estamos comendo, olha eles lá. Esgoto a céu aberto. Por quê? A geografia, o princípio dela é a observação. Você pega lá na primeira aula de curso de geografia, é observação. Você tem que observar a paisagem. Então, por exemplo, eu estou dando aula de um determinado assunto, eu vou buscar um vídeo para aquilo. Por quê? Não basta eu narrar. A história é narrativa, agora a geografia é visão. Então, por isso que eu uso muito. E aí, quando você entra na geografia humana, Matheus, cara, tem algumas situações que você não tem como fugir. E aquilo tem que te emocionar, cara. Mesmo porque isso é bom, porque o aluno vê que você é um ser humano. Entendeu? Você quer ver, eu acho maior barato quando eu saio na rua, de bermuda, de chinelo. Aí, depois o aluno fala um com o outro. Né? Chega até meu ouvido. Puxa vida, ele usa chinela havaiana. Eu falei, gente, eu sou do planeta Terra, poxa. Eu não sou de Marte, eu sou humano. E, infelizmente, há esse embate aluno-professor que, se eu tornar ele mais humanizado, o aluno também vai ficar mais à vontade comigo. É verdade. Entendeu? Então, não tem como não emocionar. Né? É óbvio que eu não vou ficar chorando todo dia, toda hora. Né? Não, mas tem algumas situações, né, que
né? Por questão de humanidade, de afetividade, você está dando uma aula, você está passando um vídeo, não tem como deixar de né? certeza. Uma emoçãozinha rolar ali, né? Você tem alguma coisa para... Não, cara. Ó, e antes da gente ir para as perguntas, eu acho que é a pergunta mais Tinha mais uma importante. pergunta. A pergunta mais importante. O Elisiar que eu conheci não tinha cabelo. Ah! O Elisiar Eu acho que ele falou esse assunto. E né? até hoje, às tinha 18 horas, ele estava sem. ele estava assim. Até hoje? Caraca! Fala pra nós, qual é a sensação do, tipo assim, ter cabelo de um dia pra noite, assim? Se eu dormir careca e acordar com cabelo. Eu queria falar esse Gente. assunto, não, mas já que ele tocou, é porque a gente tem um amigo entre nós aqui que tá com essa, Calma, né? com a sensação de a gente dar umas entradas. Não, nada contra. Eu sempre tenho um contexto para uma história. No início de 2019, né, e vocês são jovens, vocês vão passar por isso, não tem como. Se for calvície, tá caminho. Não, mas antes fosse, cara. Porque a calvície hoje, para tudo tem jeito. Agora, o ruim é quando você passa por um processo de vida, de tribulação, que beira a depressão. E eu passei, no primeiro semestre de 2019, cara, beirando as raias da loucura. Eu só não fui lá por alguns motivos, né? Primeiro Deus, depois o meu compromisso, porque eu falava, não, eu tenho que manter firme, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho 2 filhas que eu preciso cuidar delas. Foi aonde que eu me segurei. E o que aconteceu? Quando chegou acho que foi julho, você está em qual igreja, hein? Eu estou na Nova Aliança. Está lá ainda? Estou lá. Pois é, o pastor Wesley falava, você falava, eu sempre tive a restrição psicólogo, eu achava que Deus curava tudo. Ele falava, não, cara, procura um psicólogo, não nesse momento que eu estou falando, mas sempre falou isso. Eu falei, não preciso. Aí eu não estava bem, falava, quer saber, eu vou procurar. Aí fui na psicóloga, né? Falei dos meus problemas, e ela falou assim, olha, você se preocupa muito com os outros, você tem que cuidar de você também, né? Você tem que dar uma atenção para você. Tá bom. Aí, eu tinha ido na dentista, ela falou, olha, você tem que procurar um especialista, porque seus dentes estão tortos. Quando você chegar numa certa idade, você vai ter problema. Aí que eu falei, então eu vou procurar colocar um aparelho. Aí tá, aí eu ortodentista, né? Eu acho que é o que mexe com a parte de aparelho. Falou, você vai ter que tirar um raio-x da boca para a gente fazer uma análise. Eu estava indo fazer o raio-x, né, que seria perto do hospital. Não tem ali o Hotel Itália? Sim. Eu estava passando aqui a ruazinha. Quando eu estava passando, eu vi um cartaz. Eu olhei para lá também. Todo mundo Sei onde passou. é que é. Vou fazer uma propaganda aqui. Ronaldo Sadi. Aí eu vi aquilo lá, porque Paga nós. me chamou a atenção. Achei interessante. Achei Tipo, olhou no interessante. espelho. Aí eu juntei 2 mais 2. A dona psicóloga mandou cuidar de mim. Eu já vou cuidar dos dentes. Por que eu não olho esse negócio da prótese capilar, como a gente chama? Aí quando eu voltei, eu entrei. E aonde eu entro, geralmente tem um ex-aluno meu. É, E assim, graças um a negócio Deus, normal, né? o que estava lá gostava de mim. Aí ele me atendeu. Eu falei, filho, como é que funciona esse trem aí? Ah, não, é prótese assim, vou chamar meu irmão para você, que é o Ronaldo, né? Aí ele olhou, fez uma análise e falou, cara, a sua calvície está perfeita. Eu falei, por quê? Porque não tem o chumaço na frente. É só na lateral, cara, vai ficar ótimo. Eu falei, e aí, como é que funciona? Eu falei, a gente tira um molde e faz. Então tá. Tem jeito de fazer agora? Eu perguntei, tem, ué, então vamos fazer. Você sabe, careca, voltou cabeludo, não entendeu nada. Não, vai escutando. Aí que eu virei um popstar, meu amigo. Cedo. Porque ninguém esperava. Eu cara. Aí o que aconteceu? Gente, eu me senti uma mulher, né? Essas mulheres que ficam 3, 4 horas no salão, eu cheguei lá 2 da tarde, saí de lá, era 5h30. Ainda falava, adianta aí que eu tenho que trabalhar, cara. Aí tá bom, aí pus aquele trem, falei, primeira pessoa que eu quero que veja é minha mãe, porque ela é cabeleireira, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu ia ter que trabalhar às 18 horas, eu cheguei às 5h30. Foi quando eu tomei um banho, passei na casa dela, não estava, e fui pro SESEC. Na hora que eu cheguei no SESEC, né? Até a bancada da secretária, eu cheguei e falei assim, boa noite. Ela estava de cabeça baixa, olhou para mim e falou assim,
Você quer fazer matrícula? Eu falei, sim, eu quero matricular no ensino médio. Sacanagem. Aí eu falei assim, ela falou assim, seu nome, por favor? Aí eu brinquei, falei, Paulo Ricardo, do RPM. Quando ela olhou, gente, que ela me viu, a mulher ficou doida, ela batia. Eu falei, gente, corre aqui. Aí o pessoal achou que estava acontecendo alguma coisa, né? E olha, Elisiel falou, sou eu mesmo. Aí, tá, foi a brincadeira, eu fui para a sala de aula. Aí eu tô sentadinho na minha mesinha lá, né? Chegou o primeiro aluno, olhou, falou, ops, desculpa, eu entrei na sala errada. Eu falei, não, filho, entrou não, é eu mesmo, vem cá. Vem cá, pode entrar. Aí, a minha filha mais nova, que é muito zoadora, muito espirituosa, né? Na outra semana, era 9 horas da manhã, falou assim, ô pai, você está onde? Eu falei, minha filha, eu estou na rua e vou lá no colégio Objetivo para receber meu salário. Ah, tá bom. O que ela fez? Na hora que eu estou chegando, estava ela e a turma dela na porta da escola. Tem que ter vídeo, né? E aí viralizou esse troço. E o Ronaldo Sardi, ele tira as fotos para poder fazer o antes e depois. E colocou no Face dele, mas eu não sabia. Aí tinha gente lá de Juiz de Fora perguntando o que tinha acontecido comigo, se era zoeira, se era montagem. E eu me diverti demais na conta. Então, na verdade, eu fiz isso seguindo uma orientação da psicóloga. E foi bom em todos os aspectos. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Mexe com a autoestima do sujeito, viu? Aí, só contar mais uma. Aí tá bom. Aí cheguei em casa, né? A minha mãe viu, se emocionou, chorou. Né? Pessoal, nossa, você voltou 15 anos, tá bom. Só que até acostumar leva um tempo. No outro dia, eu acordei. E aí, eu vou pro banheiro, eu tenho mania de fazer xixi sentado. Para não errar o alvo. Aí, só que eu sentei no vaso aqui e o espelho do meu banheiro é aqui. Na hora que eu levantei, que eu me vi no espelho, eu falei, uau, que homem é esse? Eu não sabia quem era eu. Aí eu caí dentro do vaso. Tipo o cara que não tem a inteligência geográfica, né? O que é isso? Sai desse corpo que não te pertence. Então, a questão da prótese foi isso. E assim, foi muito divertido, né? E para mim é muito bom. Então, por exemplo, até hoje eu estava sem, porque eu não estou saindo mesmo, né? Aí eu falei, eu vou lá, eu tenho que... É uma situação especial, vou dar um trato no visu, né? Então eu acabei me adaptando, cara. Eu gosto muito. Então para mim ficou muito bom. Muito massa, porque foi bom tanto na parte estética para você, da autoestima, e todo mundo gostou e achou legal, né? Isso foi muito bacana. Foi. Elisiel, como eu comentei aqui, a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram. Sim. E a gente vai pedir para você sortear, a gente vai ler. Não sabemos o que tem aqui. Então, ai, meu Deus. Posso fazer a primeira pergunta? Pode? Posso? Tá. O cara de cá. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui, vai aqui. Porque eu sou um cara mestre. Como? Nariz. Não, tô falando sério. Assim, como professor de história, queria sua opinião, porque eu não sou um cara muito atenado à política. Não me dou bem com política. Mas a gente vive num país que se diz democrático, certo? Sendo que você tem o direito de escolher o que quer, sendo que o voto é obrigatório. E aí, você deu o exemplo, tipo assim, se vier Lula e Bolsonaro, eu voto em branco. É o meu caso, porque são dois extremistas que eu também não concordo. E o que você acha, como você acha que seria se o voto fosse, tipo, nos Estados Unidos? Vota quem quer. Porque eu acho que democracia a gente teria realmente o direito de escolha. Sendo quando a gente vai para esse caso de votação, a gente é obrigado a ir lá e votar mesmo que em branco. O meu pensamento é igual ao seu. A nossa democracia é uma democracia hipócrita. Ela é uma democracia para a elite, ela não é para o povo. Esse discurso é um discurso mentiroso. Porque se fosse uma democracia mesmo, na sua plenitude, eu deveria ter o direito de não querer votar, igual nos Estados Unidos. Então isso é mentira, cara. Entendeu? Né? Me obrigar a sair de casa para fazer uma coisa que eu não quero fazer? Que democracia é essa? Mas por quê? Porque a educação no Brasil, ela não é prioridade, e com as fake news fica muito fácil manipular voto, você comprar voto. Está mudando um pouquinho. A gente vê que os grandes coronéis estão perdendo espaço da política brasileira. Né? As grandes famílias estão perdendo. Você vê aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Zema desbancou.
né? 2 currais eleitorais. Se você vai para o Nordeste, historicamente falando, você tem vários currais eleitorais lá, né? A família Neto na Bahia, a família Barbalho no Pará, por exemplo, acho que os Ascioli no Ceará. Então, para mim, isso aqui é uma democracia plena, então me dá o direito de não votar. Tinha que ser igual aos Estados Unidos. Aí, como o Brasil é o país do jeitinho, a gente dá um jeitinho. Eu vou lá no voto, justifico, pago R$3,40, sei lá. Baratíssimo. Coloco a mentirinha lá e vamos embora. Eu fiz isso. Pois é, Pois ué. é, porque até a fantasia, né? A fábrica de fantasia da Globo, como você disse, soltou, não lembro o ano, a propaganda do McDonald's ser um Big Mac. Ou do Burger King, não lembro se é o molho deles. Aí, tipo assim, não, se você tá me dando lanche, por que ele tá sem molho? Aí eles fizeram para ela, tipo assim, se você não vota, você não tem direito de reclamar. Só que eu acho, tipo assim, a pessoa que não vai votar, ela não tá preocupando em reclamar, ela tá preocupando no dever dela como cidadão, no direito dela como cidadão. Perfeito. Aí, olha para você ver como é que a gente tem que evoluir nas coisas, né? Eu fazia esse discurso até uns 5 anos atrás. Tipo o seguinte, se você não quer participar do processo democrático, você perde o direito. Mentira, eu sou um cidadão independente do meu voto. Exatamente. ou não. Eu pago não, né? Recolhe o meu imposto. Porque nos Estados Unidos você sabe que tem essa questão de também, dependendo do imposto, você não quer pagar, você não paga. Né? Eu sigo as leis do meu país, eu, enquanto profissional, eu procuro trabalhar em prol da história do país, agora por causa de um detalhezinho, que eu não quis votar, eu deixei de ser cidadão, então eu não posso reclamar, reivindicar, entendeu? Sim. Aí eu falei, esse troço está errado, foi um outro questionamento. Eu ensinava dessa forma. Aí eu percebi o seguinte, puxa vida, né? Eu estou fazendo um discurso da elite. Quando eu falo elite, as cabeças pensantes aqui, de direita ou de esquerda. Eu falei, por que eu não posso ter uma terceira via? Eu pensar do meu jeito. Então, eu concordo com você nisso aí. A minha forma de pensar é essa. Eu queria que fosse igual aos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ia acontecer igual lá. O meu voto seria valorizado. O cara ia me buscar lá em casa, no bom sentido. Entendeu? Eu ia ter o quê? Um tete-a-tete com o sujeito perto. Igual acontece lá. Aqui não, cara. Os caras arrebanham o voto da gente, vão embora e esquece. Pode ser a nível municipal, estadual, federal. Então, a democracia brasileira, ela é hipócrita. E isso me deixa indignado. Entendeu? E eu não vou deixar de ser menos ou mais cidadão se eu não for votar ou anular meu voto, cara. Eu já fiz esse discurso aí, hoje eu não faço mais. Faço não. Perfeito. Tá vendo? Respondido? Tá respondido. Pode Ficar voltar. aqui, não quer ficar aqui não, cara? Não, mano, Faz cara. nós 3 aqui. Alguém que você quer perguntar alguma coisa, Mel? Mel. Sim, amor. Eu quero perguntar. Vem cá, cá e Sara. pergunta. Vem cá. Peraí que agora a gente vai ter um momento na nossa equipe aqui, por gentileza. Senta lá, Mel. Dá podia trocar, né? Deixar nós dois fazer as perguntas. Faz as perguntas. É só sentar pro cara, mulheres. Oi, gente. Eu quero perguntar. Essa questão que o Caio falou de não ser obrigatório. Você acha que teriam pessoas suficientes para votar? Porque a questão do imposto. Tem muito cidadão brasileiro que imposto é roubo. Só que, se não fosse obrigatório, você acha que teriam pessoas que iriam pagar o imposto por livre, espontânea vontade? Iriam votar por livre, espontânea vontade? Tá, mas aí você tem que olhar uma outra situação. O perfil do candidato teria que mudar. Aí que ia ficar bom. Porque ele ia deixar de fazer propostas vazias, né? A gente teria maior proximidade. E aí o perfil do candidato mudando, e eu creio que ele mudaria para ser mais transparente, mais ético, isso atrairia a pessoa. Você tem uma coisa que me queima na Globo, é quando ela fala assim, no futebol, a seleção brasileira é nossa, não é deles. Tanto é que agora o SBT está batendo de frente, o SBT está fazendo a transmissão da Copa América, é a Globo só das eliminatórias. Porque a Globo, ela colocava a seleção no enclave, melhor dizendo, ali dentro, era dela, falando que era do povo, hipocrisia, que ela que detinha os direitos ali, ponto. Agora, por que eu dei o exemplo da Globo? Porque na política ela fala a mesma coisa. Não sei se você se lembra da campanha que a Globo lançou para as eleições de 2018. O Brasil que eu quero ter. O Brasil que eu quero. Aí, aqueles videozinhos. A educação, balela, gente. Nossa, gente, eu vou ficar nervoso.
Eu já tô nervoso. Meu cabelo já arrepiou. Cuidado pra não ser assim. Tinha o lance gente, da anteninha. você lembra da anteninha, né? A anteninha captava o chiclete e as coisas malignas. Você quer ver? Sabe por que eu falo isso, questão da hipocrisia? Criança Esperança. Sabe que dia que eu vou doar meu dinheiro para Criança Esperança? Nunca. Eu dou pro... A creche não, aquele negócio lá de Simonésia. Abundante vida. Abundante Vida, eu dou. A clínica Abundante Vida? Clínica Abundante Vida, eu acho que é assim. Tem... De reabilitação, né? de reabilitação, dou. Irmã Mirim, eu acho que tem uma também. Não, mas nem isso, cara, porque essa turma tem dinheiro, o SBT tem dinheiro, eles estão fazendo ações humanitárias sociais com o meu dinheiro, cara. Aí, por exemplo, tem 11 anos que eu dou para a VEC do Silas Malafaia. E eu sei onde meu dinheiro está indo. Então, a Globo, por que ela não pega, então, e doa metade do patrimônio dela? Assim, estou radicalizando. É a galera, tipo assim, Não. muito rica, pedindo dinheiro Pedindo para poder dinheiro, ajudar gente. a fazer ação Tá social. vendo? Coisa que o Fiuk pediu pra ganhar 1,5 milhão do Big Brother. É porque tá endividado, tadinho. Ele teve que vender o violão dele. guitarra. Tá, então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos mudar o perfil das coisas. Tá vendo? Aí a gente volta na questão aí. Se o voto não é obrigatório, vai inverter. O político vai ter que mudar o perfil, ele que vai correr atrás do eleitor. Aí o eleitor, se tiver um pouquinho de visão política, social, de ética, na hora que ele conversar com o cara, ele vai falar, opa, esse aqui serve para mim, esse não serve. Por quê? Você vê o sujeito fazer um discurso, igual o Bolsonaro fez, questão ética, né? Anticorrupção, ele barrar as 10 medidas do Moro, igual ele fez, aí eu falei, não, para mim acabou. Tem Né? treta. Eu votei nele por duas coisas. Pela questão anticorrupção, porque até então não tinha nada contra ele. Eu pensei, ele como militar, ele vai chegar na favela da Rocinha, meter o pé lá, porque eu tenho muita dó daquele povo do Rio de Janeiro. Sabe, você acordar às 4h30 da manhã e tomar um tiro e não voltar para casa, gente? Eu falei, vai ajeitar isso. Nem isso ele conseguiu. Então, assim, teria, sim, eleitor, que faria o eleitor ser mais consciente e os candidatos terem um perfil também mais afinado com a questão ética. Então, é uma questão de mudança de mentalidade. Entendi. Pode fazer essas perguntas. Pode fazer? Vai me mandar. Ah, deixa eu ver. ASMR. Não mesmo? Não vou ler, não. Só ver se... Tá, aqui. É que não ia. Você quer ler? Então. Deixa eu ler. Se for alguma pergunta que ele já respondeu, é isso aí. Isso é interessante. Conta sobre o aluno que perdeu de você em uma excursão. O aluno que se História é perdeu. essa? Ah, não. É o seguinte. Outra coisa que eu sempre fiz são as excursões Excursão. pedagógicas. Por quê? História e geografia é muito prático. E você pega a história de Minas, a história da região sudeste, muito rica, geográfica e historicamente. Então, eu sempre fiz excursão para Ouro Preto, para Petrópolis, para Ipatinga. Eu já fui para Petrópolis com você. Sempre fui. Nunca Desde fiz 97 até 2018 eu fiz excursões. Agora, eu só lembro de um caso, que aí eu não sei se vai encaixar aí, de duas alunas que Teve mais de um? foram duas alunas que se perderam. Mas nós tínhamos um combinado, se perdeu, vai para a rodoviária. Isso foi em Ouro Preto. É o único caso que eu me lembro. Aí, o que eu falei? Eu sempre contratei um guia e eu ajudava o guia. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o percurso, porque a gente não vai prejudicar todo mundo. E no final do passeio, pelo que eu orientei, eu espero encontrar com as meninas na rodoviária. E foi o que aconteceu. Né? Elas, infelizmente, elas perderam as explicações, né? Alguns lugares elas não foram. Eu fiquei, né, com o coração apertado, falei, gente, eu sou o responsável, não posso voltar para o Manhuaçu sem elas. Então, me lembro desse caso aí, dessas duas meninas. Se houve outra perda... Aí encontrou elas? Como é que aconteceu? Isso, aí quando o passeio terminava por volta das 4h30, 5 horas, para a gente retornar para o Manhuaçu. Quando nós chegamos, e naquela época não tinha celular, né, gente? Como hoje. Aí o que aconteceu? Quando nós chegamos na rodoviária, elas estavam esperando lá.
Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Vamos para a próxima pergunta. Mas quando você fazia excursão, sim, os alunos ficavam livres para poder ir nos lugares? O que elas arrumaram que elas se perderam? Porque é um grupo, né? Pois é, mas aí o que acontece? Geralmente eu ia com o ônibus cheio. Então a gente ia na média aí de 35, 36 alunos, às vezes iam pais e professores. Então eu tinha um combinado, né? O guia vai à frente, uns professores no meio, e eu ia atrás para juntar o povo. Chegava num ponto turístico, ou a gente entrava, ou o guia dava explicação do lado de fora, a gente fazia a visitação. Só que qual que é o problema? Em Ouro Preto, dependendo do local que você estiver caminhando, tem muitas lojinhas de artesanato. E eu falava, gente, no final do passeio, eu levo vocês para a feirinha. Deixa para comprar lá por 2 motivos. Primeiro, nós vamos estar todos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Segundo, lá é mais barato. Vocês vão pechinchar, vocês vão levar vantagem. Mas tinha aluno, sabe, que a tentação era muito grande. Aí ele entrava numa loja e eu não sabia que ele estava lá. Eu acho que foi isso que aconteceu com elas. Entendi. Eu não posso falar porque isso deve ter uns 10, 12 anos atrás, foi há muito tempo atrás. Então, acho que foi aí que elas se perderam. Entraram numa loja para comprar alguma bijuteria ou lembrancinha, souvenir, e perderam a gente. E outra, quando a gente vai lá, você tem grupos de escola, de excursão, girando a cidade o dia inteiro. Tanto é que na época eu fazia questão que o aluno fosse com uniforme. E você perdeu a turma. Entendeu? Porque às vezes entrava por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Pilar, que é a principal lá de Ouro Preto. Você entra lá, tinha 2, 3 grupos lá. Aí misturavam, né? Entendi. Tira mais um aí pra gente. Essa aqui ele já explicou, mas eu vou fazer assim mesmo. Por que quando conversamos muito ou mastigamos chiclete, você manda copiar o Salmo 119? Os alunos lembraram. Tá, mas aí, gente, vamos lá. Mas essa pergunta é boa porque eu vou complementar a resposta. Eu não tenho nada contra o chiclete. Ponto. Do Toloscão, né? Toloscão. Só que o menino na escola, ele chupa o chiclete. Vou perguntar para vocês. Ele acabou o gosto. Depois de meia hora masticando aquele trem, aonde que ele vai jogar o chiclete? Fala para mim. Debaixo da carteira. Ele põe debaixo da carteira. Ele já explicou isso pra gente. Ele põe debaixo da carteira. No final do ano, aquilo tá escaroço. Misericórdia. Aí, Salim Nassif chama ele não é? cerâmica de... Verdade. Aí o zelador, que eu sou o Carlos, todo mês de janeiro ele tinha que pegar, virar cada carteira, vir com a espátula. Quer dizer, um trabalho desnecessário. Ou então grudava na parede. Era uma crosta assim embaixo. Não é verdade? Aí, gente, uma dica para vocês que a nossa professora também ensinava isso lá na nossa sala. Pega um papel, coloca no papel, enrola e pronto. Deixa lá na mesa, tá dentro do papel. Só que eles não fazem isso, porque é muito cômodo. Aí eu falava assim, aí quando o menino me questionava, mas por que não pode pôr o chiclete? Eu falei, faz favor, passa a sua mão debaixo da carteira. Ele tinha coragem de passar? Aí para ativar a memória dele, eu vinha com o salmo. Ativador de memória. Então o problema não era o chiclete, era questão educacional. Eu queria educar o aluno para ele entender que ele não pode fazer isso. Debaixo da mesa não é lugar de chiclete. Não é lugar, mas ficava cheio. É aquele troço nojento, sabe? Aí quando um aluno mais pivitado pegava o chiclete e colocava na cabeça do colega. Coisa de pré. Aí é a escola que é, né? Ali na frente ali. Ali na frente. Sua raiva não era contra o Babalu, né? Não, nunca foi. Nunca foi. Ai, gente, fazer mais um. Continua amando tirar foto de ônibus? E como surgiu essa paixão? Gente, para não esticar a conversa, né, lá no início do nosso bate-papo eu contei, né, as influências que eu tive, a atmosfera que eu vivi, né, família pobre, não tinha lazer. Aí, sábado à tarde, meu pai costumava andar de ônibus comigo. Presente, o que a gente recebia de presente de Natal? Era um ônibus de plástico, um caminhão, né? Quando é que começou a foto? Aí eu não falei. Em 1991,
na igreja que eu reuni, nós fomos fazer um retiro em Domingos Martins. Então nós somos de quê? De ônibus. De ônibus. É óbvio. Aí, e foi um retiro de solteiros para jovens. Aí eu tinha uma maquininha muito pebinha, Kodak 147. Eu falei, vou levar a máquina para fazer um registro da gente. Aí eu falei assim, gente, fica todo mundo na lateral do ônibus aí, eu vou tirar uma foto de vocês na lateral do ônibus, eu pego uma panorâmica. Na hora que eu tirei, que eu revelei, eu falei, gente, pensei comigo, né? Por que eu não tiro foto de ônibus se eu gosto? Do nada, né? Aí, do nada. Aí é ali que eu tive a ideia, em 91, para começar a fazer. E não parei até hoje. E você coleciona essas fotos ou você só posta? Não, coleciono. Eu tenho 3 armários de aço. Deve ter umas 120 mil fotos lá. Misericórdia. Eu achava que a minha galeria, meu armazenamento tá cheio. Não, e é só PS, é só foto de ônibus. De ônibus. Nossa. Porque quando eu comecei, a máquina era analógica. A minha primeira máquina digital foi em 2007. Então você fazia a foto e fazia a revelação. Além Era do filme, que, né? além do que, o que acontecia? O cara sabe bem. Tinha revistas especializadas, através da revista a gente conhecia outras pessoas e a gente trocava foto. A minha coleção hoje em papel, ela tem fotos de outros colecionadores. E aí veio o advento da internet. Hoje, por exemplo, vamos lá, a última grande viagem que eu fiz foi no mês de janeiro. Rio, São Paulo, Campinas, Curitiba. Geralmente eu volto com 3 mil fotos. Pra você ter ideia, eu tenho um HD externo, porque do meu notebook, o computador não comporta. Né? E aí, gente, isso tem um fator psicológico, tá? Se você perguntar para qualquer psicólogo, ele fala, você tem que ter uma válvula de escape. Ele fala, vai fazer um hobby. Não tem gente que gosta de pescar, de colecionar carrinho, mulher flor, algo do tipo. É o meu caso. Então, quando eu faço as viagens, não é só pela foto. Né? Eu distraio minha mente. É como se eu estivesse jogando toda a carga de pressão que eu tive ao longo do ano, um período da minha vida ali. E outra, a gente conhece muita gente boa. Eu tenho amigos, um de Muriaé, né? 2 do Rio de Janeiro. Eu minto. Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro agora, uns 2 meses atrás. Aí eu rodo o Rio de Janeiro. Então, você conhece gente também que tem afinidade para isso. E é algo que te traz uma memória boa, porque é da sua infância, memória né? afetiva, com certeza. Agora a gente vai mandar uns momentos salve, né? Algumas perguntinhas, eu vou citar alguns nomes. Ó, a primeira perguntinha é do Arthur Marques. Quantas apostas de Fla-Flu você perdeu pra mim? KKKK. Tocaram no meu ponto fraco. Né? Time de futebol, o contexto que já falei. Infelizmente, eu herdei do meu pai torcer pro Fluminense. A gente perde demais da conta. E aí, o que eu fazia, gente? Tava indo bem demais. Aí vocês me deixaram deprimido. Para poder criar esse vínculo humanizado que eu falei, eu fazia aposta com os alunos. E o meu negócio não era ganhar e perder. O meu negócio era dar um espaço para o aluno me zoar. Entendeu? É isso mesmo. Então, eu não importava, né? E não sei quem que eu não lembro o nome. Mas eu falava assim, vamos apostar uma coquinha? Os meninos vão apostar. Eu sabia que eu ia perder. Aí, o que eu fazia? Eu pegava e eu falei, eu apostei uma coquinha. O Flamengo é muito bom mesmo. Aí, eu levava as coquinhas de 220 ml. Eu levava a grande e escondia. Eu falava, filho, vocês ganharam de novo, né? Aqui é só coquinha. Aí, não apostamos, não. Eu falei, coquinha. Não, eu quero a de 2 litros. Aí virava zoação. Aí depois eu entregava, obviamente. Mas eu já perdi muitas. Só que aí, né, eu levava na esportiva, porque meu negócio não era ganhar. Né? Meu negócio era criar um momento para poder interagir com o aluno, porque eu sabia que eu ia perder. Teve uma fase que não ganhava nem dos meninos sub-20 de Taparuba Futebol Clube. Eu sabia disso. Deixa eu casar com a sua filha, por favor, nunca te pedi nada. Do Eli Fernandes. Faz o seguinte. Pode falar olhando pra câmera. Faz o seguinte. A mais nova, meu jovem, já está comprometida. A mais velha, não. Agora, se você torcer para o Fluminense,
votar nos mesmos políticos que eu, suportar 40 chibatadas, aí eu deixo. Mas quem fez a pergunta foi É namorado dela, o não? namorado dela mesmo. Eli Esse é um Fernandes pedido de casamento. Z. Ah, já é o Eli. Então, Vamos lá, Eli. Se você se formar, a Esther se formar, daqui uns, né, porque ela quer ser enfermeira, vai estudar mais uns 6 anos. Se tiver uma condição financeira boa, tiver uma vida com Deus, né, e respeitar a minha filha, aí provavelmente você vai ter uma chancezinha, tá bom? Pra casar é mais difícil que começar a namorar. Você viu, né? Começar a namorar é mais fácil. Lá- é menos lá pré-requisito. O laço é forte. Você lembra do Bauro? Ai, o Bauro. É óbvio que eu lembro do Bauro. Ô, fase. Agora, para finalizar aqui, um elogio do Caio Miller. Meu Deus, ele é incrível. Ah, nem tanto mesmo, nem tanto. E essas foram as perguntinhas, né? Tiveram outras pessoas também que elogiou, né? Falou que você é um ótimo Sim. professor. Aham. que Tem você- muita coisa, não dá para colocar tudo aqui, mas essas foram, assim, as essenciais que não podia faltar. Não, beleza, gente. Beleza. É isso, se você quiser mandar um recado para as pessoas, pros seus alunos, para as pessoas que te seguem alunos lá que não no gostam de Facebook, você, os alunos para os que alunos que não gostam de você, para os futuros alunos. Eu gostaria de fazer uma declaração final, né? Aí você pode olhar para a câmera Tá aqui para bom. nós dar um ênfase nessa Não, mensagem beleza. agora. Mensagem do coração. Ô, gente, olha, para os meus alunos, aqueles que foram, aqueles que ainda são, aqueles que ainda virão, né? Porque eu tenho pelo menos mais 5, 6 anos ainda de caminhada aí na minha profissão, né? Eu tento fazer o melhor possível. Eu tenho um temor a Deus muito grande, eu tenho um senso ético muito grande, eu tento fazer, né, a minha prestação de serviço com o maior grau de qualidade possível, e eu sei que é muito difícil a gente agradar o ser humano, né? Então, para aqueles que me elogiaram, fica a gratidão. Para aqueles que talvez não simpatizaram comigo, né, eu posso até fazer um pedido de desculpa ou até de perdão se eu fiz alguma coisa que o magoou, mas sempre, né, foi de forma involuntária, né, e nunca assim vingativa ou punitiva, entendendo que o ser humano ele evolui, né? Então, o professor Elisiar, né, o profissional Elisiar de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Uma lição que fica para todos nós é essa, né? A gente não nasce pronto, a gente vai evoluindo. E a tendência para quem tem um senso crítico, igual eu tenho, né, de autoanálise, é querer melhorar, né? Sentar, conversar comigo mesmo, falando, isso aqui eu posso melhorar, aquilo eu já estou bom, né? E tentar fazer o melhor possível. Por quê? Qual que é o propósito da nossa vida aqui na Terra? É contribuir para o bem-estar do próximo, né? E eu, enquanto professor, eu tenho essa visão, essa missão. Quando eu entro na sala de aula, eu penso assim, se eu der uma aula de qualidade, eu vou estar contribuindo para o bem-estar de uma pessoa, né? E aí, como nós somos humanos e falhamos, nem sempre a gente vai conseguir. Mas a vontade de tentar fazer o melhor possível sempre teve, tá bom? E eu quero agradecer a todos, né? Principalmente aos ex-alunos, colegas de trabalho, né? Porque se eu cheguei num estágio bom, eu não cheguei sozinho, né? Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso das pessoas, né, como referência para me ajudar, para opinar sobre uma coisa e outra, e no trato, principalmente com o aluno, né, a gente acaba evoluindo. E aí eu tenho que registrar minha gratidão, né, porque hoje eu tenho 31 anos de profissão, né, e esses 31 anos foram, na sua essência, anos de evolução. Tá? Então, quero deixar minha gratidão àqueles, né, que, por um acaso, eu defraudei ou agi de forma incorreta, né, eu peço minhas desculpas, né, e para aqueles futuros alunos, me aguardem.
gente agradece pela presença de hoje. Agradecemos também aos meninos que deixaram a gente participar, fazer perguntas. É uma honra ter você aqui, né? Professor assim que marcou. Acredito que ele já deu aula até com minha avó. Se bem está. Nossa, Posso duvidar, não, gente. Coach? Ele deu aula para todo mundo, mas é um professor assim, quem não gosta de você, esse daí nasceu com É os alunos não a sapeca gente. mesmo. Não fazia nada, né? aluno safado. Mas a gente agradece a presença aqui, a gente agradece você que assistiu o vídeo até aqui, porque ficou bem grandinho, né? Mas ficou top. O cara Se inscreva também, no canal, deixa o like, e é isso aí. Estamos também no com os Spotify. amigos. Estamos também no Spotify, tá? E espero que você tenha se sentido à vontade. Muita Até vontade. o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Isso aí, gente. Tchau. O Henrique não fala tchau, não, você Eu viu? falei tchau.